Oi, tudo bom? Vocês estão bem? Espero que sim. Meu nome é Bruna e eu cuido do canal Peixe Frito Golfinhos. E hoje a gente vai falar sobre como contar histórias ou que histórias nós devemos contar. Depois da vinheta. Why don't you take your place and claim your will to reminisce again? Think of how happy we'll be when we're in on the joke, and it's ours is a story we knew long ago, and it's time the memories fly away. You can't help but count the years. Quando você volta pra casa, e aí você volta pra casa, coloca tua mochila e tal, e aí se você mora com alguém inevitavelmente vai te perguntar: e aí, como foi seu dia? Essa pergunta ela é muito abrangente e te permite que você crie uma linha de tempo onde você comece a estabelecer os acontecimentos do seu dia. E aí, dependendo da pessoa para quem você está contando a história, às vezes você conta a história na íntegra, ou muitas vezes você seleciona os acontecimentos que são mais importantes do seu dia a dia. Esse tipo de procedimento é um procedimento muito utilizado na psicanálise. De qualquer forma, eu acho que eu não vou estar sendo muito original em daqui a pouco ter que citar Walter Benjamin. Eu digo que eu não estou sendo muito original, porque com certeza se você pesquisar aí na internet, você vai ver gente falando desse texto muito melhor que eu. Mas o que eu acho interessante nesse texto, o narrador, é que é um trabalho meio de crítica literária do Benjamin com um escritor chamado Nikolai Leskov, acho que é assim que fala, se o editor vai colocar aí. É a marcação de mudança de comportamento e de mudança de eras que ele faz, assim, que ele diz assim, que esse narrador que saía para ir para um lugar muito distante, para voltar, para contar suas histórias sobre esse lugar muito distante, ou mesmo o narrador que ficava no seu lugar e contava as histórias de pessoas que passavam na região para outras gerações que viriam mais tarde. Essa marcação de tempo, né, da era do contador de histórias para a era de informação, ele faz isso de um jeito muito interessante, especialmente porque houve uma revolução tecnológica muito grande, a ponto de que gerações novas não são capazes de aprender todas as evoluções de várias ferramentas tecnológicas de software e aprender o suficientemente rápido para outras gerações para poder ensinar. Assim, cada vez mais está sendo mais difícil aprender novas tecnologias e ensinar para as outras gerações, porque cada vez mais as tecnologias estão evoluindo muito rápido. A mudança de comunicação está cada vez mais rápido, e isso está marcando a forma como a gente nos relaciona e a forma como a gente como a gente se relaciona com as nossas experiências e as experiências coletivas. Isso é realmente visível. E esse texto foi escrito no século XX. Esse texto ele tem uma atualidade porque o Walter Benjamin ele aponta para uma das partes mais interessantes, no meu ponto de vista, do texto, que ele fala dos soldados de guerra que voltavam das suas experiências de trincheiras, né, e não conseguiam mais contar suas histórias para os seus netos, para os seus filhos. E eles passavam a ficar incomunicáveis, porque eles não conseguiam mais contar as histórias de terror, de experiência de pobreza, fazendo com que houvesse um abismo comunicacional entre duas gerações, a ponto dos mais jovens não conseguirem se conectar com os mais velhos sobre essas experiências de pobreza e vice-versa. Porque o mundo, a comunicação estava mudando, ferramentas tecnológicas estavam vindo muito depressa, estavam saindo de uma era de
de contadores de histórias para a era de informação, tanto que o Barthes vai dizer que hoje a narrativa ela é muito mais dita do que narrada, assim. Hoje é muito mais baseada no discurso, e é verdade, no discurso, no fato de contar e dizer por que está contando tal coisa, do que simplesmente narrar. Porque quando você observa um conto de fadas, não tem análise psicológica num mito, numa história de lenda e tal. Ela é simplesmente narrada, assim, um pato é só um pato e tem uma função moral do patinho feio, da chapeuzinha vermelha, etc e tal. Uma história de conto de fadas, ela tem que ser simplificada porque ela tem uma função de explicar uma realidade para uma criança, de explicar que existem perigos na floresta, de explicar que os animais perigosos podem comê-las vivas e ela não vai conseguir mais sobreviver depois de um dia, não vai conseguir sobreviver, explicar o que é a perda da morte dos pais. Tem que ser simplificada. A análise psicológica é uma revolução moderna, né? É uma revolução que vem a partir do nascimento do romance. E o nascimento do leitor de romance. Quando você lê um romance, na maioria das vezes, você lê sozinho, né? Por mais que se tenha algumas vezes clubes de leitura, você vê sozinho, você lê você com você mesmo. Agora, histórias de fadas, contos de fadas, são histórias que são compartilhadas porque são aprendizagens coletivas, são histórias coletivas. E isso que o Walter Benjamin aponta sobre soldados de guerra que não conseguiam narrar sobre história de guerra, o que era uma história de guerra, esse abismo comunicacional, o fato de eles serem incomunicáveis, indica cada vez mais que a gente, segundo ele, que a gente não tem conseguido passar essas experiências coletivas para gerações futuras. E eu acho que isso tem ficado mais complicado, né? Que histórias a gente tem que contar? É uma pergunta difícil, porque eu acho que depende de uma série de coisas. Mas hoje, especialmente esse ano, estamos vivendo de verdade uma experiência coletiva global. Estamos no meio de uma pandemia e isso vai efetivamente afetar cada um em alguma medida, individualmente, sem dúvida isso vai afetar. E nós, como brasileiros, também vamos nos afetar, porque agora a gente é o epicentro dessa doença, né? E a partir, mais ou menos, essas informações podem mudar, eu posso estar errada, mas agora a gente, mais ou menos, pelo que eu li nas últimas informações, a gente tem estimado mais ou menos esse número de óbitos que vai sair aqui, ó. Pronto. Nós, enquanto brasileiros, a gente não tem muito apto de contar as nossas histórias do passado. A gente pouco tem apto de contar sobre os nossos traumas, o que nos formou como nação, sabe? A gente não contou, eu pelo menos na minha escola não tive aula sobre a formação da República, não tive aula sobre a formação da Constituição,
não tive aula sobre a formação de um monte de coisa, assim. A gente pouco tem informação de como a escravidão foi realmente muito cruel, com muitos indivíduos, o quanto tiraram a identidade de muitas pessoas. A gente pouco tem informação de como nasceu o civil, de como o civil nasceu, de como a Constituição também nasceu para defender o civil, de como o militar saiu do governo, de que maneira ele deixou o governo para nós enquanto civis, quais as nossas proteções jurídicas diante do Estado. Essas informações a gente não aprendeu a ter. E, bom, como diria os psicólogos, né? Se a gente não sabe da nossa história do passado, a gente tende a repetir. E claro que a gente não vai repetir igual, é praticamente inevitável, mas a gente tem padrões que a gente vai tentar repetir. E a gente, bom, a gente achar que a gente é individual a esse ponto, em achar que essa quantidade de mortos não vai nos afetar o dia de amanhã, que o mundo vai ser igual ao mundo de antes, depois de tanta gente morta por conta de uma doença que eu tenho certeza que do jeito que o Brasil vai fingir que não existiu. Por mais que nós brasileiros somos acostumados com uma massa de mortos todos os dias, uma experiência global dessas nos exige uma série de responsabilidade, e achar que isso não vai nos afetar, que isso não vai nos constranger, especialmente quando a gente tem como referência uma série de outros países, é agir como adolescente, é agir como irresponsável, é agir de maneira burra, assim, porque nós não somos sozinhos, assim. A nossa história não é a única que importa. O ser humano, ele não é sozinho, ele é uma série de constelações de histórias. Tem muita gente que acha que a melhor forma de lidar com o sofrimento é não contar as histórias de sofrimento para outras pessoas. Você contar histórias de dificuldades para outras pessoas, histórias de sofrimento, é uma forma de quem escuta, assim como o Chapeuzinho Vermelho, ou sei lá, os Três Porquinhos, é uma forma de quem escuta aprender com o sofrimento de uma outra pessoa, com a experiência de uma outra pessoa, né? De certa forma, não tentar repetir. Existem muitos exemplos de civilização que conseguiu fazer isso. Nós, enquanto brasileiros, a gente ainda está muito distante em fazer isso, né? É importante contar histórias. E é mais importante ainda contar histórias difíceis, porque são elas que nos fazem humanos e são elas que nos fazem crescer. Então é isso, assim. Obrigada a quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixa eu dar uma curtida. Why don't you take your place and claim your Obrigada de will coração. to Até mais. reminisce again? Tchau. Ficam bem. Of how happy we'll be. Now the joke and it's ours is a story we knew long ago, and it's time the memories fly.